Boa noite, queridos irmãos e irmãs presbíteros. Que Deus abençoe essa assembleia, que seja um momento muito importante para a paróquia e para a vida de cada um de nós. Como eu gostaria de estar aí com vocês, mas infelizmente não é possível. Colocaria em risco também vocês e por isso não posso estar aí. Vou acompanhar através do Google Meeting a assembleia e trago para vocês, então, uma reflexão que eu acho muito importante. E lembro um episódio na vida do rei Davi que nós conhecemos na Bíblia, que se encontra em 1 Samuel capítulo 30. No versículo 6 está escrito: Davi ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem. O povo, quando está nervoso, faz coisas que depois se arrepende, até mesmo o povo de Deus. Nesse texto de 1 Samuel, capítulo 30, os soldados de Davi estavam tão amargurados por voltarem para sua cidade, onde eles moravam, a cidade de Siclage, e encontrar ela incendiada e totalmente deserta. A cidade tinha sido invadida pelos amalequitas, que queimaram tudo e levaram as mulheres e os filhos dos soldados como escravos. Inclusive, naquele tempo, Davi tinha 2 esposas. Essas 2 esposas também tinham sido levadas como escravas pelos amalequitas. Claro que Davi estava angustiado. Suas mulheres tinham sido também levadas. Davi estava sentindo a mesma angústia e pavor dos seus soldados. E ainda, além disso, Davi sabia que eles estavam num momento muito difícil de angústia, desespero, que poderia culminar com até ele ser linchado, ele ser morto pelos seus soldados, e que já falavam em matá-lo e matá-lo a pedradas. Mas aí apareceu a sua ligação profunda com Deus. Davi se recupera buscando ânimo em Deus. Ele estava em dúvida se iria alcançar os amalequitas. Ele estava em dúvida em qual direção deveria ir. E aí ele ora e busca a Deus. E Deus orienta a Davi, que sai com os seus 600 homens. No meio do caminho, 200 homens desistiram, estavam muito cansados e não seguiram em perseguição aos amalequitas. Mas Davi e mais 400 foram e perseguiram os amalequitas até que os encontraram. E houve uma grande luta que durou um dia inteiro. No final, Davi mata os amalequitas, vence essa briga e liberta as mulheres, os filhos, as crianças e trazem todos de volta para a sua cidade. Vale a pena ler esse capítulo aí de 1 Samuel 30 e ver a situação difícil, dramática que Davi se encontrava, com a possibilidade ainda de ser morto pelos seus próprios homens. No final do versículo 6 tem uma coisa impressionante escrita: mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Isso é a atitude de quem conhece o Deus verdadeiro, quem o ama, quem prefere fazer o que é certo com a ajuda de Deus do que tentar fazer as coisas sozinho, de vencer suas dificuldades sozinhos. Talvez esse seja um dos grandes problemas dos dias de hoje. São poucas as pessoas que contam com a ajuda, com a orientação de Deus e lutam demais e acabam muitas vezes perdendo lutas que seriam essenciais, difíceis, né? Muitas pessoas esquecem que Deus se importa e está conosco, e Ele nos orienta, Ele nos fortalece, Ele nos anima e Ele nos dá a vitória. Em Deus, todos nós encontramos uma fonte permanente para nos reanimar quando acontecem coisas que nos machucam,
colocam em risco a nossa vida, o nosso trabalho, colocam em risco a nossa própria fé. Mas assim foi com o rei Davi. Ele encontrou em Deus ânimo. Deus tem interesse em ser buscado por nós. Deus tem interesse em nos dar vitórias. Ele não quer que a gente seja como aqueles 200 que desistiram. Eu fico pensando como deve ter sido difícil para as mulheres daqueles 200 homens, quando vem o exército de Davi lutando para salvá-los, e depois vem que foram libertados e aí descobrem que o seu marido, o seu pai não estava ali, foram daqueles que desistiram. A alegria que foi para aqueles outras mulheres, né, que viram os seus maridos lutando, seus pais lutando e lhes libertando daqueles que haviam os escravizado. Como pastor, eu vivo alguns dias difíceis e outros dias fáceis, alguns dias maravilhosos e outros dias terríveis, tanto na igreja como na minha vida pessoal, na minha família, com as coisas que acontecem ao meu redor. Isso é comigo, é com você e com cada membro da nossa igreja. Não é só coisa boa e não é só coisa ruim na nossa vida. Há dias que são fáceis e há dias que são muito difíceis. A diferença entre um dia bom e um dia ruim não é a presença ou a ausência de Deus, mas sim as circunstâncias ao meu redor. Assim como Davi, nesse episódio, recebeu o ânimo, também eu me animo quando eu busco a Deus. Eu sei que você também faz isso. É o que nós devemos fazer diariamente. E essa Assembleia tem essa finalidade. Não é para prestar contas, é para nós dizermos obrigado, Senhor, pela vitória desse ano terrível que nós vivemos. Ajude-nos a continuar lutando para vencermos, para um dia estarmos na Tua glória. Nada pode afetar a minha ou a tua confiança em Deus, nem para mais, nem para menos. Isso não pode acontecer. Nós devemos confiar em Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Quando a gente está triste, magoado, cansado, a gente tem que olhar e se colocar no lugar de Jesus. O quanto Ele sofreu por mim, por nós, naquela cruz. Eu sei que a vida cristã não é fácil. Nós seguimos a Deus, a sua vontade. Nós não seguimos o mundo, nem o príncipe desse mundo que é Satanás. Davi se reanimou no Senhor diante do seu exército que queria apedrejá-lo. E talvez ele até fosse culpado por ter deixado a sua cidade abandonada, desprotegida, e enquanto eles estavam guerreando ou fazendo não sei o quê, a sua cidade foi invadida e as pessoas que eles amavam, a sua riqueza maior havia sido roubada. E a reação de Davi é impressionante. Ele buscou a Deus e pediu ajuda de Deus. Ele pediu: Deus, me mostre para que lado eu devo ir. Me mostra, Senhor, e me dê força para mim ir lá salvar minhas mulheres e salvar o meu povo. Sejamos nós assim, que a gente possa confiar e obedecer a Deus, buscando a orientação dele e fazendo o que ele nos mostrar. Busquemos a Deus não porque estamos sofrendo, mas porque sabemos que Deus pode nos ajudar a nos animar de novo. Assim nós vamos ser surpreendidos diariamente, tanto com dificuldades, com críticas injustas e outras justas também. Nós somos todos falhos e não conseguimos prever todas as coisas que acontecem, né? Mas nós vamos sempre ser também surpreendidos com o Senhor que nos consolará e fará a sua obra por meio de nós. Nós não vamos morrer no meio do caminho, nós vamos até o fim. Amém? Que Deus abençoe vocês
e eu vou estar acompanhando vocês através do aplicativo Google Meet. Que Deus nos abençoe. Amém.